Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Na nossa aula dessa semana nós começamos a trabalhar descrição de cargos e salários, tá? Lá na aula de terça-feira, aonde nós vimos questão de atribuição, cargo, né? Tarefa, função. Nós trouxemos também, né, todos os assuntos pertinentes à descrição do cargo e também um pouco sobre as políticas salariais. Vocês fizeram uma atividade, um pequeno estudo de caso, passei um texto para vocês da empresa Grandene, onde tinha umas questões para vocês responderem no final. E hoje a gente vai ter mais prática sobre esse assunto. Antes, quero que vocês assistam também esse vídeo aqui na sequência, tá? Prestem bastante atenção, porque ele vai ser importante para a atividade no final, tá? É uma outra visão sobre a importância da descrição de cargos e salários. Então, assistem aí e eu já volto com vocês. A descrição de um cargo de trabalho significa detalhar o que o cargo exige do seu ocupante em termos de capacidades, conhecimentos e habilidades. Nós saímos às ruas e perguntamos às pessoas se elas sabem explicar o que é a descrição de um cargo e também se elas foram informadas sobre esses detalhes antes de assumirem as suas funções. Rosana, você sabe dizer para mim o que é a descrição de um cargo? A descrição de um cargo? Supostamente seria aquilo que a pessoa teria que exercer, né? A função, todas as funções que a pessoa teria que exercer. Você colocou pra gente que é funcionária pública. Quando você foi assumir esse cargo, foram passados detalhes para você do cargo? Todos os detalhes, bem discriminadinho mesmo. A descrição, ser educada, atender bem, ter certas etiquetas que Maringá, por exemplo, o comércio atende muito mal. Eu acho que é disso aí para frente. A descrição de um cargo, nunca parei para pensar a respeito, mas eu acredito que é o que determinado cargo determina que você faça, o que você tem desempenhado dentro daquela empresa. Eu acredito que seja isso. Quando você assumiu a função de gerente na atual empresa que você trabalha, foi passada essa descrição de cargo para você? Bom, foi passada as principais responsabilidades, né? Mas a descrição exata onde eu trabalho atualmente não. Quando você assumiu o seu atual trabalho, você foi informada sobre essa descrição de cargo? Eu fui informada o que eu ia fazer. Então, automaticamente fui informada da descrição. O que é a descrição de um cargo? Não. Quando você foi assumir a sua atual função de segurança, você foi informado sobre esse cargo, a descrição dele? Sinceramente, não fui informado, não. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui aperfeiçoando no ramo, fiz o curso, me entrei no ramo de segurança e portaria, depois consegui Honda, condomínio e estou até hoje. E você, se alguém viesse perguntar o que você faz, você conseguiria descrever esse cargo? A minha função eu conseguiria dizer o que eu faço, nas minhas 12 horas de trabalho eu conseguiria sim. Como nós vimos, algumas pessoas ainda ficam perdidas quando o tema é análise de cargos. Sobre este tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Nathalie Borba, que é psicóloga e coordenadora de gestão de pessoas. Olá, Nathalie, tudo bem? Tudo bem. Para a gente iniciar então nosso bate-papo, eu queria que você colocasse para a gente, explicasse o que é a descrição de cargos. Descrição de cargos é um mapeamento das entregas de cada colaborador, ou seja, é um mapeamento geral de todas as atividades, todas as entregas reais, né, da função de cada colaborador. E quais são as etapas que devem ser consideradas para fazer essa descrição? Bom, inicialmente é importante que o RH esteja muito bem formado, porque ele precisa identificar com cada gestor, separar, como exemplo, a gente pode pegar um gestor, sentar com ele, conversar, identificar, fazer esse mapeamento junto com o gestor. O que aquele funcionário realmente vai fazer dentro daquela atividade. Partindo desse princípio, aí sim, se monta todo um plano, né, dessa descrição,
para que exista umas regras específicas de cada colaborador para cada função. Então é importante, o primeiro passo é sentar com o gestor e analisar o que aquela tarefa exige, quais são as características daquela função. Esse é o primeiro passo. E qual que é a importância dessa descrição para o colaborador? Para o colaborador é importante eles ter em vista isso, porque ele vai conseguir fazer esse mapeamento também organizacional, identificando quais são as possíveis entregas. Vai estar muito mais claro para o colaborador saber que ele vai chegar no primeiro horário do dia identificando, eu preciso fazer tais atividades para concluir a minha tarefa. Então, dentro disso, vai gerar uma motivação organizacional, porque ele já vai estar ciente dessa entrega que precisa ser feita. Ele vai ter uma condição muito mais clara do trabalho a ser realizado, de tirar dúvidas, porque ele sabe que aquilo ali faz parte da função dele, então é importante que ele esteja bem claro isso para ele. Então, isso é uma das maiores características para o colaborador. Como eu posso dizer? É uma das formas mais rápidas de motivação, porque ele vai ter clareza nessa atividade. Então, isso também contribui bastante para o colaborador. E para a empresa, qual que é a importância? Bom, para a empresa, começando lá pela parte de recrutamento e seleção, esse é um dos pontos principais, porque a partir do momento que se tem uma descrição da função, identificando passo a passo o que aquele colaborador vai fazer, primeiramente, para a área de recrutamento e seleção, a pessoa vai ter uma ferramenta também muito mais clara, identificando ali todos os passos para fazer uma boa contratação. E a partir do momento que essa ferramenta esteja sendo implantada no momento, aquele colaborador que já existe, ele também vai poder passar por um processo até de reintegração, para ele se lembrar de todas as funções, de todas as características do cargo. Então é importante também a empresa ter isso totalmente mapeado, é um panorama geral da organização. E isso vai contribuir também na questão de descrição de cargos. A descrição de cargos, até no futuro plano de cargos e salários. E no seu ponto de vista, Nathalie, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas para a realização dessa análise de cargos? Algumas resistências dos gestores, porque eles vivem num ritmo muito acelerado. Hoje, dentro de uma organização, as coisas acontecem numa evolução muito rápida. Então, existem algumas resistências, até no atendimento ao RH, que às vezes fica, ou por eles não acreditarem realmente nessa ferramenta. Então, assim, existe lá nas entrelinhas, uma descrição de função, porém ela não está em prática. Então, tem que ter muita força do RH em estar realmente levantando isso, dizendo a importância tanto para a organização, quanto para o funcionário, quanto para a própria equipe do RH mesmo. Então, essa é uma grande resistência, uma grande dificuldade. E, em muitos casos, o que também acontece dos funcionários, devido a algumas faltas de algum outro colaborador interno, eles acabam acumulando algumas funções. E isso pode, sim, gerar futuramente até um passivo trabalhista, porque com esse acúmulo de funções, eles podem gerar alguma equiparação salarial, e isso, na verdade, não é o papel principal. Então, assim, tendo esse mapeamento, isso vai certamente contribuir para a organização, para não gerar possíveis passivos futuros. Nas entrevistas que nós realizamos na rua, a gente viu que algumas pessoas ainda não sabem, não compreendem muito bem o que é a descrição de cargos. Você acha que isso é uma falta das empresas apresentarem essa descrição, ou realmente alguns colaboradores não conseguem entender? Bom, eu vejo assim, tem muitas empresas no Brasil inteiro, que a gente aqui, principalmente nessa região, que tem muitos departamentos pessoais. Então, assim, eles estão muito focados ainda nessa parte muito burocrática do negócio. Então, quando existe uma organização que já começa a mapear um RH onde que vai trabalhar isso, onde ele já está mais apto para olhar com esse outro olhar, para se dizer. Então, assim, é claro identificar que quando isso não existe dentro da organização, isso realmente gera uma maior dificuldade. Mas eu vejo assim que tem muitas empresas que estão identificando que realmente isso não é o mais importante. Então, claro, isso obviamente os funcionários não vão conseguir entender o que realmente é. Então, mais uma força do RH
do RH está entrando dentro da organização, está colocando essas informações mais à clara, mais à vista, né, para que eles possam entender um pouquinho desse sistema de descrição de cargos. A partir do momento que isso acontecer, certamente vai ficar muito mais claro, as pessoas vão entender que descrição de cargo é simplesmente aquilo que ela verdadeiramente faz, desde o início que ela chega até o término do trabalho dela. Todas as atividades pontuadas ali, isso é a descrição dessa função. Então, dentro disso aí, eu acredito que o fato das pessoas ainda não conseguirem entender é um pouco da organização, sim, porque ela não está ainda acreditando ou não tem, talvez, uma estrutura para ter um RH. Então, acabam trabalhando muito essa questão ainda de DP. Mas, a partir do momento que isso começa a surgir ou começam a fortificar isso certamente vai ficar mais claro e vai contribuir muito, como eu disse, né, não só para a organização, mas também para o funcionário, para as pessoas no geral, principalmente no nível motivacional. Obrigada, Nathalie. Ok, eu que te agradeço. Bom, pessoal, né, a gente conseguiu observar no vídeo muito do que a gente falou na aula de terça-feira, tá? A gente percebe a importância de uma empresa ter estabelecido a descrição de cargos e salários, ter um plano sobre a descrição de cargo. É importante para o colaborador, quando ele entra, que tudo seja explicado, né? A gente está trabalhando exatamente isso em nossas aulas. Agora, então, em nossa atividade, o que vocês vão fazer? Terminando aqui de assistir essa videoaula, já vai estar disponível para vocês aqui nas postagens uma tarefa. Lá eu tenho 5 questões para vocês responderem, tanto questões de alternativas, quanto questões também dissertativas. Uma delas eu vou chamar a atenção para vocês, tá? Eu quero que vocês façam, porque essa sim é que vai valer mais ponto. Nós temos esse slide aqui, que nós trabalhamos na aula de terça-feira, onde eu trouxe para vocês aqui o organograma funcional, e dei aqui também um exemplo da tarefa, da atribuição e da função de um analista de RH júnior, tá? A última pergunta aqui das tarefas que vocês vão encontrar, eu estou pedindo para vocês estabelecer, escrever um cargo qualquer. Pensa num cargo aí, tá? E dentro desse cargo eu quero que vocês me digam uma tarefa, uma atribuição e uma função desse cargo. Então pensem, tá? Pensem em algo que vocês conheçam, já tenham trabalhado ou tenham alguma familiaridade, não tem problema. Só que o conceito de tarefa, atribuição e função eu quero que vocês façam aqui na prática, exatamente como está nesse slide, como eu expliquei para vocês, né? Esse aqui é o mesmo slide da atividade da aula que eu dei lá na terça-feira, tá? Então, é vocês escolherem uma função qualquer, um cargo qualquer. Aqui eu peguei um organograma funcional da área de RH, mas vocês podem pegar qualquer cargo, cozinheiro, vendedor, fiquem à vontade para estabelecer. O que eu quero é que vocês consigam identificar uma tarefa, uma atribuição e uma função desse cargo aleatório que vocês vão escolher, tá? Então essa aqui é a tarefinha prática, essa aqui é a última questão, as demais são opções ou são dissertativas, estão bem simples, tá? Essa aqui que eu quis aqui trazer para vocês uma explicação, né, um pouco mais detalhada, caso vocês tenham dúvida. E se a dúvida ainda permanecer, estou aqui no chat, estou disponível para vocês, podem me chamar, a gente auxilia aí de acordo com as dúvidas, ok? Então lembra-se, o Teams aqui é a nossa ferramenta oficial, né, vamos ter aí bastante familiaridade com ela, me chamem aqui no chat e vamos conversar, beleza? Caso tenham dúvidas, né? Caso não tenham, beleza, entregam a atividade, vida que segue. Na terça-feira, então, a gente já vai para o nosso próximo assunto. Vamos começar a falar um pouco mais de seleção agora. Vamos sair um pouco da área de recrutamento. Mas isso é assunto para terça-feira. Hoje o nosso foco é vocês fazerem ali, responderem as 5 questões. Dúvidas? Estou aqui à disposição, tá? Então, um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.